pessoal, boa noite a todos. Mais uma edição do programa Giro Esportivo aqui na TV Plan. Estamos ao vivo, hein? Para você que está ligado com a gente, mais um programa especial, entrevista que a gente traz nesta sexta-feira com o nosso quadro O Especialista, hein? A gente recebe hoje o nutricionista Bruno Siqueira. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Beleza? Agradeço muito o convite. É isso aí, viu? O Bruno, que inclusive é o meu nutricionista também, viu, gente? É isso aí, nós vamos conversar bastante sobre essa área da nutrição e sempre, né, o programa esportivo, aliando também a você que é um atleta ou você que é aquele atleta de fim de semana também, como que a gente vai poder fazer esse trabalho de alimentação no começo do ano, todo mundo 2020, né? Ano novo, vida nova, né? Deve estar lotado o consultório lá. O povo já começa agora, né? Já virou ano, já vai com tudo. E ó, gente, só antes da gente começar, quero mandar para vocês o nosso WhatsApp e o nosso Facebook. Participe com a gente, manda sua mensagem no 999273591, manda sua pergunta, sua dúvida. A ideia do quadro especialista é exatamente essa. E também você pode participar conosco no Facebook, facebook.com/tvplanweb. Bom, vamos começar, Brunão, do começo, né? Como a maioria do nosso público é bem ligado à área do esporte e tal, um esportista, sendo ele atleta ou não, aquele que gosta de praticar um futebol e tudo mais, ele tem que ter um acompanhamento nutricional ou tem que saber uma alimentação melhor para conseguir fazer tudo, né, cara? Ô Luiz, assim, nós, os nutricionistas, nós trabalhamos com duas condições principais no esporte. Primeiro, quando a gente vai atender um esportista, a gente tem que entender o tipo de exercício que ele faz, o tipo de atividade física, porque o principal foco é conseguir suprir a necessidade energética daquela pessoa. Legal. Então, quando você pega, às vezes, uma pessoa que vai fazer uma maratona, que corre, que anda de bike, que faz natação. Então, a gente tem hoje meios de calcular isso baseado na condição física da pessoa e entender o gasto energético daquela pessoa. Então, a gente trabalha bastante com o foco disso, de conseguir suprir essa necessidade energética para que ela não perca o rendimento durante o exercício. E é tudo relativo, né? De pessoa para pessoa. Cada um a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura corporal, a idade, homem, mulher, tudo isso afeta. Então, essa o primeiro foco, é você conseguir ofertar, conseguir adequar a alimentação para garantir essa demanda energética. E a segunda é você conseguir ofertar uma qualidade nutricional para que aquele esportista ele tenha um desenvolvimento corporal adequado. Né? A atividade física hoje, muita gente assimila só com o gasto calórico. Né? A pessoa vai lá, às vezes, vou fazer essa atividade física, gastei 600, 700 calorias, 800, e esquece que aquele momento ali você está desgastando o corpo, você está causando lesões. Então, na hora que você faz uma alimentação de qualidade, você consegue ofertar para o seu corpo nutrientes, onde você dá esse suporte para que ele se recupere e possa evoluir adequadamente com o exercício. Então, primeiro a gente vê essa parte da demanda energética e a segunda a parte de recuperação e evolução corporal. Estando tudo alinhadinho, o desenvolvimento dessa pessoa cada vez vai ser maior e para isso o esporte é excelente. Cara, legal. E é muito interessante porque muita gente, quando a gente fala de ano novo, vida nova, né, muita gente começa dietas malucas e tal, e isso é completamente inapropriado, não é mesmo, cara? Assim, faz da cabeça, não vou comer tal coisa. É sempre importante você procurar um profissional, porque às vezes uma pessoa nessa condição, ela vai criar uma restrição alimentar muito forte. E nessa restrição alimentar, tentando ela tirar do corpo, né, essa oferta de alimentos para que ele possa ali, às vezes, emagrecer e conseguir um resultado, às vezes pode dar um déficit alimentar muito alto. E nisso ela começar a sentir esse impacto desse déficit. Então, quando você procura um profissional, ele vai criar, sim, às vezes, um déficit energético ali para você ter a resposta certinha que você procura, mas de uma forma adequada, onde o seu corpo não sinta esse impacto e não prejudique a saúde, né? Isso pode, esse lance da saúde. Aí muita gente vai lá e me faz uma intermitente, né? Que é a dieta que foi a moda de 2019, né? Só janta, depois só vai almoçar, aí começa a ficar com a resistência baixa, começa a ficar resfriado, vai parar de fazer academia, não vai aguentar e trabalhar, ou seja, uma bola de neve, velho. Passa-se até mal. Muita gente, às vezes, o corpo nosso trabalha com adaptação, Luiz. Certo. Então, se você está acostumado, às vezes, depois de vir de Natal, Ano Novo, tá comendo muito, seu corpo ele é acostumado a receber aquela quantidade e processar aquela quantidade. Por isso, ó, barriguinha aqui, ó, ela tá aquela dilatada.
nada, né? Aí você de um dia para o outro tira tudo. Bom, ele não teve tempo para ele se adaptar, ele ainda está com metabolismo alto. Naquilo, às vezes, tem muita gente que pode acontecer até desmaio, dores de cabeça, né, fraqueza e, principalmente, pode até acabar parando de praticar sua atividade física. Então, o ideal, o que é? Conseguir fazer de uma forma que o corpo se adapte a essa condição e aí ele vá novamente retornando a processar de forma adequada, a utilizar as reservas que ele criou naquele período e aí ele não sente esse impacto tão forte. Né? Legal, e é interessante a gente ressaltar uma coisa também, atletas e não atletas, né? Quando falavam entrar em dieta e tal, nem sempre, ou quase sempre, né, a gente ouve dizer que fala, não, dieta eu vou passar fome e tal, e não é isso, né? É balanceado. Antigamente se falava muito do lance de 3 em 3 horas, hoje nem apenas 3 em 3 horas, deu fome, come, meu filho, de maneira balanceada, não é mesmo? Você conseguir, essa questão de 3 em 3 horas, várias condições a gente está pesquisando, revendo, e está percebendo que assim, uma pessoa que tem uma alimentação de qualidade, consegue ofertar certinho os nutrientes para o corpo, ele vai ter uma resposta positiva. É lógico que assim, esse estudo de nutrição, quando você procura um profissional, ele tem aquela margem melhor, aquela bagagem de conhecimento melhor, que faz com um direcionamento adequado para se ter um desenvolvimento adequado. Mas aí às vezes se a pessoa vai fazer por conta própria, às vezes pode gerar ali até algum problema. Mas hoje não, hoje dependendo da pessoa, quando ela chega, ela fala, olha, eu como assim, como dessa forma, com bastante salada e tal. Planejar, é só ter qualidade, bastante qualidade, principalmente na parte do esporte. A parte do esporte, se não souber dosar adequado, às vezes num déficit desse, você perde muito rendimento. Então, se a gente pensar em esportista mesmo, que está lá fazendo uma preparação para um campeonato, para uma prova, tem que ser tudo... Alto rendimento. Você perde isso. Então, aquele que está fazendo academia 2, 3 vezes por semana, às vezes, se ele tem uma semaninha que ele faz ali e acaba não sentindo bem, até não vai causar um impacto tão grande ali nisso. Mas aquele que precisa de ganhar segundos para ganhar uma prova, ele tem que ter um acompanhamento certo, porque esse déficit pode, às vezes, fazer ele perder um rendimento e não conseguir o adequado, né? A condição certa ali para aquilo. Legal, acho que é muito interessante a gente poder alinhar tudo isso. Esse é o nosso objetivo aqui do quadro O Especialista. A gente vai falar ainda sobre a tecnologia, porque hoje em dia cada vez mais existem nutricionistas online, aplicativos e tal. A gente quer também esclarecer isso. Vamos falar de suplementação alimentar, os suplementos mesmo que a gente tem para atletas, não atletas, enfim, e esse acompanhamento nutricional que é muito legal. Foi só uma contextualização. Nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Giro Esportivo. Não sai daí não. Vamos lá, hein, moçada? Estamos ao vivo, o programa Giro Esportivo aqui na TV Plan. Nutricionista Bruno Siqueira conversando com a gente um pouquinho sobre nutrição para os atletas ou não atletas, né? Porque o Giro é informação. E a gente quer falar um pouquinho de um assunto, né, Bruno? A gente estava até conversando aqui em off, que está acontecendo muito, isso infelizmente aqui em Poços, mas em todo o Brasil, enfim. É a questão também de muitas, naquele quesito que a gente falou de dietas milagrosas e tal, mas muita gente que tem passado dieta para outras pessoas e tal, e não são nutricionistas, não são profissionais. A gente gosta até de orientar as pessoas que são supostos clientes, né? Porque, beleza, às vezes deu certo a dieta e tal, mas tem que tomar um cuidado porque não é um profissional, ele não estudou para aquilo, né? Não, a gente tem órgãos que fiscalizam isso, inclusive de nutricionista, o CRN, ele é bem ativo nessa parte. Porque quando você vai passar uma dieta para uma pessoa, você tem que ter toda a bagagem de conhecimento adequada. E isso a gente estuda durante todo o tempo de faculdade, pós-faculdade. Né? São 5 anos e fora ainda o que você estuda, né, após a isso. Então, por exemplo, se você pega uma gestante, se você pega um cardiopata, se você pega um paciente com problema renal, se você pega uma criança, um adolescente, se você não souber certinho o funcionamento, as necessidades nutricionais adequadas, e só aplicar uma dieta, você pode naquela pessoa, às vezes uma gestante pode ter um risco até de um aborto, né? Então existe sim essa condição, mas igual o nosso conselho, ele sempre está olhando, correndo atrás, e o que eu falo até para todos, né? Quando for fazer uma dieta, procura um profissional certinho, registrado, pergunte ao profissional se ele tem, né, esse registro, porque você vai estar mais garantido e não vai ter esse problema. E até porque hoje em dia, né, você enquanto nutricionista sabe melhor do que eu
enquanto jornalista. Mas hoje em dia tem sido muito tendência a questão dessas competições, de questão de, não é halterofilismo, né? Mas as pessoas que vêm com esses corpos esculturais e tal. Sim. E aí são dietas, né? Que tem o cutting, o bulking, aí a pessoa fica 10 dias ali tomando 10 litros de água, quando vê vai cortando, não toma nada de água. Isso aí pode dar uma parada na pessoa ali, é risco também, né? Sim, principalmente com a internet hoje em dia, né? Com a internet, muita gente utilizando esses recursos, isso são recursos que esportistas utilizavam para campeonatos. Então, existem aqueles que a gente chama de bodybuilder, né? Que esculpe o corpo, né? Que seriam os fisiculturistas. São esportistas, eles trabalham ali com uma rotina anual, um cronograma anual de treino, de preparação para os campeonatos deles, e a vida deles é aquilo. Então, ali, para o desenvolvimento corporal deles e eles terem uma resposta adequada, eles criaram procedimentos com alimentação que é para esportista, no âmbito deles. E aí, se alguém... tem profissionais por trás disso. Tem profissionais, tem médicos, né, baterias de exames, tudo controlado. Endócrinos e tal. Ela é da área, é um esporte deles, eles praticam isso. Agora, se uma pessoa normal começa a querer espelhar nisso e fazer natural, assim, sem acompanhamento nenhum, pode dar muito mal. Então, assim, o adequado é sempre procurar um especialista, e caso a pessoa tiver interesse de trabalhar com esse tipo de esporte, então procura certinho fazer um acompanhamento, desenvolvimento melhor, que aí vai dar tudo certo. Legal, aproveitando ainda nesse assunto, né? Porque assim como nós temos essas pessoas que, pra mim, agem totalmente de má fé, né? E até porque nem investiram nisso ou fizeram uma faculdade e tal. Mas hoje em dia a gente tem, se você colocar na loja da Play Store e tal, nutricionista, tem um monte de aplicativo, um monte que aparece lá. Até que ponto, Bruno, na sua opinião, atrapalhou esse advento de aplicativos e tal? Ou até que ponto auxilia? Porque existem nutricionistas que fizeram aplicativos em que a pessoa acompanha a sua dieta por um aplicativo, né? Sim, aplicativo de consulta de nutricionista, isso não é legal, isso eu acho que não é regular até. O CRN, ele fiscaliza bastante isso. Mas agora existem muitas ferramentas que utilizadas hoje na internet, somente para você ver a quantidade calórica do alimento, para você fazer cálculo de IMC, para você fazer o seu acompanhamento. Às vezes você está lá em consulta com o nutricionista e faz um cálculo calórico diário que você quer ingerir, e com base nesses aplicativos você consegue ver dos alimentos. Então, são ferramentas que estão vindo e, assim, são ótimas se utilizadas adequadamente, com o auxílio de profissionais. Então, não é a parte de informática hoje tem evoluído bastante e tem ajudado, assim, na nossa profissão, o que antes, às vezes, para a pessoa, só o nutricionista que conhecia essas informações. Hoje não, hoje você consegue, junto do nutricionista, o paciente e o nutricionista, ter um desenvolvimento legal na consulta. Legal, e como sempre, né, gente, eu acho que aquele ditado, quando a esmola é demais, santo desconfia, eu acho que esse aí cabe em quase tudo. Quantos quilos são demais que você vai emagrecer uma semana, desconfie também, porque não é assim, né? A gente fala em aplicativo, mas você entra no Face e tal, aparece lá, dieta, passe babosa aqui no corpo e vai diminuir a sua gordura muscular. Foi só um exemplo, tá, gente? Mas tem muita coisa, assim, milagrosa que realmente não existe, né? Muito popular, né? Muito popular quanto a isso, e também existe muito programa que hoje em dia o pessoal tem divulgado muito, programas de emagrecimento rápido. Tem que sempre estar procurando saber, sempre procurar se tem algum profissional adequado ali, capacitado para esse programa, porque às vezes tem programas desses de emagrecimento rápido que antigamente a gente falava que ia para um spa, a pessoa ia para um spa, ficava lá, mas ela ficava com profissionais, monitorada 30 dias, descansando, num procedimento adequado para aquilo. Hoje às vezes tem isso e a pessoa não tem esse acompanhamento e pode às vezes isso causar algum impacto na saúde. Então esses programas de emagrecimento muito rápido tem que tomar cuidado e principalmente sempre conversar muito, procurar referência, porque às vezes a restrição muito forte pode causar vários malefícios à saúde. E aquilo, pode até acontecer, como a gente falou dos próprios, essas pessoas pseudos nutricionistas e tal, pode até acontecer
remédio, alguma coisa milagrosa dessa, a pessoa emagrece assim, ó, do dia pra noite não dá, mas numa semana, só que vai emagrecer de uma maneira não saudável, né? E aí às vezes vai estar perdendo nutrientes, quando vê de uma vez vai voltar tudo, vai recuperar todos os quilos perdidos, então tem que ter esse acompanhamento. E é muito legal saber dessa necessidade de estar junto com o profissional. Bruno, a gente vai fazer o nosso último intervalo, na volta a gente vai falar de suplementação alimentar e para fechar, claro, gente, nós estamos falando desde o começo do programa que o ideal é você procurar um profissional, cada dieta de uma forma, cada pessoa de uma forma. Mas nós vamos dar algumas dicas pro pessoal, certo? Claro. Algumas dicas que podem se enquadrar aí no seu ano novo, vida nova, beleza? A gente já volta aqui no Giro. É isso aí, hein, pessoal? Pra gente fechar o programa Giro Esportivo dessa sexta-feira, pra você que tá com aquela gordurinha a mais aí, tá pensando já em mudanças, ou você que é atleta, sempre acompanha também o Giro aqui, sabe da necessidade de estar em dia também com a balança, a gente quer falar de suplementação. É muito legal a gente poder explicar e diferenciar, Bruno, suplementação do que anabolizantes, né? Porque muita gente acha que suplementação é anabolizante ou acha que anabolizante é suplementação, mas é muito diferente. É diferente. Anabolizante são medicamentos, né? São hormônios, então eles já entram nessa parte e assim, você anabolizante, isso você não vai achar à venda. Uma farmácia, por exemplo. Vai só com receita médica, né? Agora, suplemento não. Suplementos são nutrientes. São nutrientes extraídos dos alimentos e ali sintetizados ali para ficar só eles puro. Maior concentração. Maior concentração. Um exemplo disso é, por exemplo, quando você vai fazer uma suplementação proteica. O que antes você teria que comer, às vezes, uma carne, um bife. Na carne e o bife você tem proteína, você tem gordura, você tem um pouco de carboidrato, você tem ali nutrientes que fazem todo o alimento. Já na suplementação proteica, quando você pega uma proteína de soro do leite, você não tem lá esses outros nutrientes, você só tem a proteína em si. Então você consegue uma quantidade maior num volume menor. Isso é uma ferramenta, né, que auxilia a gente a fazer um balanço nutricional melhor, e aqueles que têm necessidades nutricionais maiores, eles necessitam dessas suplementações para poder atingir essa carga adequada. Aí entra a questão de pré-treino, pós-treino, né? Que pode ser, o legal é explicar isso também, é de acordo com a necessidade de cada um e tal, mas às vezes a suplementação alimentar ela pode ser suprida com ovos, por exemplo, tal, com alimentos, né? A maioria com alimentação você consegue. Às vezes você utiliza o suplemento como uma praticidade. Às vezes, como você mesmo falou, uma pessoa sai da academia e ela precisa consumir uma carga proteica que daria 3 ovos. E ela sai de casa e não vai para casa. Ela sai da academia e não vai para casa. Então ela não vai ter local para ela comer esses 3 ovos. Então ela, com uma medidinha de um suplemento, às vezes, e num copinho de água, ela consegue essa ingestão whey pra dentro, numa praticidade maior. Então ela também é utilizada disso, essa ferramenta, como uma praticidade, mas como você mesmo falou, com alimentação a gente atinge tudo. Basta você procurar um profissional para ele fazer um cálculo certinho e você consegue toda a carga que precisa. E só fechando esse assunto, não existem suplementos milagrosos. Existem anabolizantes milagrosos, mas eles que vão fazer muito mal para a saúde e tal, né? O uso de hormônios, ele é para simplesmente uso na parte de medicina, pessoas que têm déficit hormonal necessitam, mas para esse fim de desenvolvimento corporal ele não é regulamentado e isso pode causar... crime, inclusive, crime e pode causar muito malefício ao organismo, né? Existem hormônios que desenvolvem o corpo numa velocidade muito grande e isso pode desenvolver também qualquer problema de saúde que você tem, às vezes, né? Existem pequenos tumores ali que com o uso de um hormônio ele pode desenvolver numa velocidade muito maior. Então, o uso de hormônio não é para desenvolvimento corporal, não é adequado, a não ser que um endocrinologista seja necessário, diagnostique e você precise disso. Legal. Bom, um bate-papo muito legal, uma aula que nós estamos recebendo, e pra gente fechar, nós vamos fazer uma consulta grátis aí, viu, gente? Algumas dicas que a gente pode passar
pro pessoal. Agora não dá nem mais para falar de Natal e ceia, porque já passou aí umas 2 semaninhas quase, né? Então o pessoal já deu aquela assentada, né? Já tá comendo bonitinho e tal. Mas quais são as dicas, né, Bruno? Pra gente começar o ano, vai ter carnaval, quem quer ficar aí com shape bonitinho. É bem interessante a gente poder ter esse equilíbrio. O que você dá de dica? Principalmente no segunda a sexta, tenta ter uma alimentação mais leve, procurar bastante salada, frutas, legumes, evita esses alimentos ultraprocessados, pizza, lanche, porque nesses alimentos tem uma carga calórica muito alta em volume pequeno. Então a gente acaba ingerindo um pouco desses alimentos e a carga calórica que você está recebendo seria do tamanho de um prato de comida. Então trabalhe no segunda a sexta com uma alimentação sempre leve, janta sempre ali uma carne magra, saladinha, almoço, consumo de doces com muita moderação, porque doce também é um alimento com uma carga calórica alta, isso pode afetar. E o principal que eu sempre tenho dica agora durante esses últimos anos de acompanhamento, né, nutricional, é tomar cuidado com o fim de semana. Durante segunda a sexta, geralmente a gente tem um comportamento adequado, mas chega fim de semana, por conta da rotina, né, muda drasticamente a rotina. Então as pessoas querem ter esse conforto, descansar, aproveitar um pouco mais, só que acaba nisso descontando muito na alimentação. Então acaba que em 2 dias, sábado e domingo, você consome mais do que os 5 dias da semana. Você destrói aquilo que você fez durante a semana, você construiu, né? Tenta ter ali o seu fim de semana, mas 80%, 70% dele ser igual durante a semana, controlado, tranquilo. Momento especial, você tira a sua folguinha e pronto. Conseguindo organizar assim, o próprio peso mesmo já ajusta e caso necessite, procure um profissional também, né, para você ter ali um programa ali de emagrecimento, uma ajuda, um acompanhamento para ter um resultado mais efetivo. E o lance é esse, o que eu gosto também do Bruno, viu, em outras entrevistas que nós já tivemos aí, é o equilíbrio, né, cara? Às vezes você vai num aniversário, num churrasco, aí você vai chegar no churrasco domingão, você não vai ter aquela picanha, você não vai comer? Pode comer. Pode, você já vai controlando ali antes de cedo, controlando à noite, tem um jogo de cintura ali que dá certo. É isso aí. Depois se compensa na segunda-feira, você faz meia hora a mais de cera, beleza? Brunão, muito obrigado, meu cara. Satisfação, como sempre. Obrigado por ser muito solícito também nas entrevistas. E, gente, é quase que uma inauguração do quadro especialista aí pro ano de 2020. Traremos outros profissionais, entre médicos também, pra gente conversar. Vai ser uma nova ideia que a gente traz no Giro aí também, pra gente poder trazer informações pra vocês, que não apenas o esporte propriamente dito do Giro Esportivo, mas e também a informação com especialistas aqui no Giro. O Giro fica por aqui, é de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Comigo, Luiz Felipe Galo, muito obrigado pela sua companhia e audiência, viu? Logo em seguida, programa Plantão 47. Valeu, tchau, gente, até mais!